Muito bom dia, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, mais um vídeo para a gente repercutir a derrota de ontem para a equipe do Cruzeiro, 2-1 na Arena Fonte Nova, virada inacreditável do time mineiro. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né, pós-jogo, a forma como o Bahia perdeu, a forma como o Bahia tomou o segundo gol, assim, inacreditável quanto esse time consegue às vezes entregar um resultado que parece nas mãos, que parece já, assim, é fácil, né, de conseguir, mas enfim, falar sobre isso, é falar sobre mais uma lesão que foi confirmada, é falar sobre também o técnico do Cruzeiro, falando sobre essa partida do Bahia e também falando sobre a coletiva do técnico Rogério Ceni. Então já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para ajudar a gente a chegar a 20 mil inscritos e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo falando sobre a coletiva, né, do técnico Rogério Ceni, e ainda falando sobre o jogo de ontem também. O Rogério me pareceu muito irritado na coletiva, a verdade foi essa. Ele estava respondendo jornalistas, ele debateu com um, inclusive, que questionou ele sobre a questão do Cauli, do William José e do Everton Ribeiro em campo, e falando, né, e o jornalista falava e ele falava de volta. Não era uma briga, mas claro que ele estava debatendo sim com a opinião do colega que estava fazendo a pergunta. E ele estava muito irritado também com as análises que estavam sendo feitas do jogo em si. Em partes eu concordo, em partes não. O Rogério estava muito irritado porque na cabeça dele o Bahia jogou muito bem e de fato jogou bem muitos minutos no jogo de ontem. O Cruzeiro não jogou nada, o Bahia merecia a vitória, o Cruzeiro em 15 minutos conseguiu vencer o jogo. Mas é como aquela frase, né, do Renato Gaúcho, que eu não acho que é um treinador melhor que o Rogério, apesar de todos os erros e críticas a ele. Eu não acho que o Renato Gaúcho é melhor treinador, mas ele tem uma frase que eu concordo muito, que a posse da bola é como se fosse uma mulher, né, numa balada. Chega um cara, fica ali cantando ela a noite toda, a noite toda, a noite toda, chega outro em 15 minutos consegue levar ela. Então, a posse da bola é mais ou menos a mesma coisa. Não adianta você ter a posse da bola em excesso se você não consegue aproveitar isso em gols, né? Você não consegue aproveitar isso criando as oportunidades para conseguir chegar ao gol. O Bahia na noite de ontem, no primeiro tempo, jogou muito bem. Teve o controle, teve a posse da bola, conseguiu algumas chegadas, o Sanabria muito bem pelo lado esquerdo, causou muitos prejuízos para o time do Cruzeiro. A partir do segundo tempo, o Cruzeiro deu uma equilibrada a mais no jogo, mas faltava para o Bahia um pouco mais de inspiração no último terço do campo. Faltava para o Bahia que o ataque conseguisse estar em sintonia. O Kaique não estava bem no jogo, o William José não estava bem no jogo. Isso fez com que o Bahia tivesse problemas para conseguir criar as oportunidades dentro da área. Tanto que o Sanabria foi destaque positivo no lado do Bahia no primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas continuaram da mesma forma. O William José continuou não rendendo, o Kaique da mesma forma, o Bahia sentindo dificuldades para conseguir chegar à frente, criar grandes oportunidades, apesar de algumas finalizações e apesar de um pouco mais de presença no campo ofensivo. E o Bahia, de fato, teve no início do segundo tempo, no primeiro tempo também, até chegar o gol do Jean Lucas, que é um golaço, e aí que vem depois toda a tragédia, né? Quando o Bahia sofre o gol de empate aos 75 minutos, né, do segundo tempo, que ali equivale, né, juntando 45 do primeiro, mas, enfim, o tempo continuando para o segundo até os 90, quando o Bahia sofre o gol de empate do time do Cruzeiro, ali desmorona tudo. O Bahia, assim, o Matheus Pereira tem o mérito da jogada, de ter feito os dribles e tal, só que, cara, não pode um jogador entrar na área do jeito que ele quis, e aí o chute, a bola bate na trave, ninguém no rebote do Sinisterra, e acaba empatando o jogo. E aí o Bahia sente muito o gol de empate, não consegue reagir, o Cruzeiro cresce também na partida, e aí tem a falta e todo mundo olhando. O Gabigol pega a bola, sai carregando, ajeita para o chute, bate e faz um golaço. Claro que ele tem o mérito da finalização, tudo mais, mas assim... Só que não dá para deixar o cara sozinho na entrada da área, carregar a bola daquela maneira, sem ninguém chegar. É bizarra, né? A forma como o time acaba, às vezes, sofrendo alguns gols. Se fosse em um outro momento, talvez essa bola nem entraria, passaria longe, né? O goleiro defendesse e tal. Só que quando o momento tá ruim, parece que as coisas tudo ajudam a dar errado, sabe? E foi um lance assim, o Bahia deixou o Gabigol, né? O time deixou o Gabigol carregar a bola, o Gabigol foi lá, acertou um chute de rara felicidade nesse ano de 2025 e conseguiu fazer o seu gol e conseguiu dar a virada para o time do Cruzeiro. Cruzeiro que tem um banco que resolve, né? Deixou muito claro isso. Sinisterra, o Arroio e o Gabigol entraram e mudaram a partida. O Cruzeiro foi para cima, arriscou tudo, como o próprio técnico Leonardo Jardim disse na coletiva após o jogo. O técnico do Cruzeiro, além de exaltar o time do Bahia, e ele falou, né, o quanto é difícil enfrentar o Bahia aqui na Fonte Nova, né? Fez questão de falar que o Cruzeiro não vencia aqui há 11 anos e tudo mais. Só que
Ele mesmo fala na coletiva, né, que a gente arriscou tudo, né, colocando esses 3 atacantes e foi pra cima e foi feliz. Faltou um pouco de ousadia pro técnico Rogério Ceni, né, que muita gente tá criticando, só que eu penso também e olho para um outro lado. O Bahia não tinha tantas opções assim no banco de reservas. Me falem aí qual eram as opções que ele tinha pro ataque no banco de reservas. E se a culpa por isso é dele. Ele tinha João Andrade, ele tinha Lian da base e mais ninguém. Assim, é muito pouco para um time de Série A que está lutando para ir para o G4 da Libertadores. É muito pouco você ter apenas 2 jogadores da base. E aí eu concordo com ele quando ele fala assim, ah, mas os garotos da base não estão prontos. Eu não acho que os garotos da base são soluções em momentos difíceis. Eu acho que os garotos da base devem sim ser utilizados porque eles fazem parte do processo. E é importante para eles se amadurecerem. Agora, dizer que eles são a solução dos nossos problemas, eu já discordo completamente. Não acho que o Thiago seja a solução dos nossos problemas, apesar de estar vivendo um bom momento e estar lesionado. Eu acho que ele é um bom jogador, acho que pode contribuir demais, mas solução dos nossos problemas eu já acho demais. Eu achava o Lúcio, né, que tem mais ou menos a mesma idade dele, mais completo e pronto para ajudar do que o próprio Thiago. Ele tinha mais recursos do que o Thiago. Não que o Thiago é um jogador ruim, apesar do Lúcio também não ter vivido uma boa fase, mas era o artilheiro do time na temporada. O Lian, relacionado pela primeira vez, né, para o profissional no dia de ontem, jogador nascido em 2009, e também o João Andrade, que já frequentou o profissional, já fez alguns jogos, inclusive ali de Campeonato Baiano e tal, só que também não tem experiência, também não tem aquele ritmo de jogo do profissional. Isso, para você colocar um menino no jogo desse tamanho, acaba pesando. Claro que eu tô dizendo aqui, ah, mas então você não acha que deve utilizar? Claro que eu acho que deve utilizar a base. E eu concordo com as análises que pedem mais jogadores das divisões de base no time de cima. Só que eu acho que esses atletas primeiro precisam estar prontos. Eles precisam primeiro ter mais minutagem, né? E isso vai se acontecendo com o passar do tempo. O Rogério precisa inserir eles aos poucos, mas precisa dar minutos também, para que em algum momento eles consigam estar prontos. O que não dá é pra gente dizer, olha, eles têm que entrar quando eles estiverem prontos. E simplesmente não dá oportunidade, porque aí eles nunca vão conseguir estar prontos. E aí eu não concordo quando o Rogério fala sobre isso, mas também não dá oportunidade aos meninos. O técnico do Cruzeiro acabou falando, exaltando o time do Bahia, como eu expliquei para vocês e tudo mais. Só que a análise dele fugiu completamente da do Rogério. E eu concordo muito mais com a dele do que propriamente da do Rogério. Eu acho que o Cruzeiro foi eficiente. E ganha jogos quem é eficiente. E isso ele foi na noite de ontem. Sobre a lesão, mais uma lesão confirmada. A gente ainda não sabe o grau, nem o que foi exatamente. Mas o Rogério já disse na coletiva que o David Duarte sentiu a coxa no aquecimento, né, sentiu um incômodo e foi desfalque da partida do Bahia de ontem. Ele foi para o banco de reservas e tomou um cartão amarelo de propósito, né, pensando no jogo contra o Ceará, que é o próximo compromisso do Bahia. O David Duarte provavelmente não terá condições de jogar o próximo jogo, então já toma o terceiro cartão amarelo. Ele que estava pendurado, fica suspenso para essa partida contra o Ceará, se recuperando desse incômodo que ele sentiu. A gente não sabe a gravidade da lesão, se é uma lesão grave ou não. Ele fica se recuperando nesse jogo contra o Ceará e vê se tem condições de voltar no outro jogo do Bahia, sem ser essa partida agora contra a equipe cearense. É mais ou menos essa a tônica do que deve acontecer. Amanhã tem Bahia e Ceará na Fonte Nova pela Copa do Nordeste Sub-20. Começou ontem, né, a venda dos ingressos para quem quiser ir para o jogo. O jogo é de graça, né? Os ingressos são de graça, mas você precisa retirar esses ingressos no site da Arena Fonte Nova para poder colocar, né, a biometria facial para quem ainda não tem, porque é obrigatório, precisa para essa partida. Então, por isso, os ingressos estão sendo retirados lá na Arena Fonte Nova, não é catraca aberta, como a gente já viu em alguns outros momentos. E é isso, quem quiser ir lá dar uma apoiada nos garotos, quem quiser dar uma chegada, chega lá. O jogo às 3 horas da tarde na Arena Fonte Nova, Bahia e Ceará se enfrentando pela final da Copa do Nordeste Sub-20. Tá bom, meu povo? No mais, é isso. No mais, a gente vai trazer, obviamente, atualizações e informações durante o dia sobre os lesionados. João Paulo e David Duarte parece que integraram essa lista de machucados que a gente tem. É uma lista muito grande. Caio Alexandre, Eric Pulga, Canu, Eric, João Paulo, David Duarte. Eu acho que eu tô esquecendo de mais alguém, porque a lista de fato é muito grande. Acho que é isso, né? Eu acho que são esses os desfalques por lesão. E a lista continua, a lista aumenta. A Ademir também tá fora, Pulga. Enfim, é uma lista muito grande. A gente não tem perspectiva nenhuma de volta para esse próximo jogo contra o Ceará. Um Deus nos acuda, meu povo. É ir para esse jogo contra o Ceará sem opções. A verdade é essa. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.